Já foi? Agora sim, Ah, tá. começou. É, Então, Suzana, você faz a apresentação, né? faço. E Tá. tá, então, boa É, noite, pessoal. boa Vamos noite. começar, né? Muito Boa obrigado a todos noite. presentes. É, é uma alegria, né, estar aqui essa noite, né, e recebendo Maria Lúcia Del Farra, uma poeta muito especial, né? Vamos bater um ótimo papo aqui enfim, vai ser muito bom. Suzana, Bom, com você a palavra então, para fazer as gente, apresentações. já faz muito tempo que o Concerto de Poesia espera receber a Maria Lúcia. Eu fui buscar ela em Aracaju, uma amiga querida nossa, outra poeta e escritora e professora de literatura, que é a Maúse Reis, é que me passou o contato da Maria Lúcia, porque o que eu tinha não funcionava mais. Era daqueles telefones ainda, Maria Lúcia, Tem que hoje razão, querido. ninguém, né? E, era um desejo meu, assim, nosso, na verdade, meu e do Nuno, né? Trazer você para o nosso concerto, né? Que a estação pudesse apresentar sua poesia no concerto, né? O nosso concerto ele tem essa função, né, de dar a conhecer, né, os poetas, poetas novos, poetas já consagrados, né, e apresentar a obra, né, dentro. É muito pouco tempo para nós, sempre é pouco tempo, mas pelo menos a gente trazer à luz, né, poetas que precisam ser mais conhecidos do público e se concentrar também naqueles textos que fizeram, foram importantes para a sua trajetória, né? Por isso que a gente chama de concerto, né? O concerto Aham, tem eu essa sei. função, né? Um pouco, né? Não é de música e é de poesia. Então, eu queria começar lendo a sua biografia, para as pessoas terem um pouco, né? Conhecerem melhor você. Maria Lúcia, ela não é só poeta, ela é uma grande ensaísta, professora de literatura. Ela tem uma história bonita na USP, né? Ela trabalhou no departamento de teoria literária com Antônio Cândido. Tem um histórico muito importante, né? Um histórico profissional importante, mas a poeta demorou a surgir, né, com esse livro aqui, que é o livro de Auras, esse aqui, ó, belíssimo Isso livro, mesmo, querida. publicado pela Iluminuras, né? Maria Lúcia Dalfarra, Prêmio Jabuti de Poesia em 2012, nasceu em Botucatu, estado de São Paulo, Brasil. Defendeu o mestrado e doutorado na USP, livre docência na Unicamp e titularidade nas UFS, onde foi pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, entidades nas quais lecionou e às quais se inclui a Universidade da Califórnia, em Berkeley, 2002. Tem cerca de 10 obras publicadas sobre Flor Bela Espanca, outras tantas sobre Herberto Helder, Virgílio Ferreira, Fernando Pessoa, em Portugal e Brasil, tendo sido seu derradeiro estudo intitulado O Maldito no Feminino, a escrita literária transgressiva em língua portuguesa, publicado em dezembro de 2025. Pela Unicamp foi publicado. Possui um livro de ficções intitulado Inquilina do Intervalo, Orelhas de Vilma Areias, 2005. E os seguintes volumes de poesia, cada um contendo 99 poemas. Depois você vai nos explicar por que 99, mas vamos lá. É, livro de Auras, né, com Orelhas de José Miguel Wisnik, livro de Possuídos, Orelhas de Akira Osakabe, Alumbramentos, Orelhas de Inês Pedrosa e Fim dos Tempos, Orelha de Viviana Bose e, e Prefácio de Teresa Cabanhas. Livro de Erros, com as orelhas de Alcir Pécora, todos editados pela Iluminuras de São Paulo. Há ainda uma antologia bilíngue publicada pelo Centro Cultural Brasil-Peru, Lima, organização de Mário Granda, em 2013, e alguns poemas
publicado em Lisboa, 2019, organização e prefácios de Ana Luísa Vilela e Fábio da Silva, pelas edições esgotadas. Doou as 53 cartas de Herberto Helder, a ela dirigidas, aos reservados da Universidade da Madeira. Seu espólio material, cartas, recortes, documentos sobre Flor Bela Espanca, bem como as 35 cartas de Virgílio Ferreira, a ela dirigidas, aos reservados da Universidade de Évora. Estas últimas foram publicadas por Elisa Nunes Esteves e João Tiago Lima, pela Universidade de Évora. Enfim, a vida da Maria Lúcia é uma vida muito rica, né? E, e profícua, tá? Com muitos trabalhos, né? Principalmente na literatura, pela literatura portuguesa, como vocês veem, ela privou com nomes, né? Como Herberto Helder, esse grande poeta, Virgílio Ferreira, né? E ela é intimíssima, intimíssima da Flor Bela Espanca, como vocês veem, né? Ela tem e essa antologia, essa organização, esse livro, As Vozes Femininas, depois ela vai contar melhor para nós. Eu vou começar apenas antes de passar para o Nuno, que é ele que comanda o barco, viu, Maria Lúcia? Sei, Ler, querida. ler isso aqui. Inquilina inquieta do intervalo, canto para invocar os espíritos indecisos, para calcar um pouco mais fundo a terra que piso. Provisória passagem de lumes, decanto, achegando outro tanto de lenha à fogueira em que o vivo coração das coisas se emprenha. É lindo esse texto em que você abre o livro de Auras, que é muito bonito, um livro que eu li, sempre leio e releio com muita atenção, com muito carinho, com muita emoção. Então, não vou passar a nossa viajante, tá? Que ela viaja bastante, viu? Tá? Para você. Tá ótimo. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem, né? Uhum, Tá. tudo certo. Bom, é, Maria Lúcia, o objetivo, como a Suzana disse, um dos nossos objetivos aqui é justamente apresentar a poesia e a trajetória, né, dos poetas e das poetas que nós trazemos aqui no concerto, para as pessoas que eventualmente ainda não conhecem muito bem a obra e o percurso, né? Então, hoje eu gostaria de começar pelo começo mesmo. Como é que se deu, como é que foi? Todo mundo tem uma primeira aproximação com o poema, né, com a poesia. Como é que se deu essa sua primeira aproximação e como foi a sua trajetória desse momento até o primeiro livro de poemas? Bem, eu primeiro queria agradecer muito a vocês dois pela super gentileza do convite. É muito raro hoje em dia a gente conversar sobre poesia de uma maneira tão eloquentemente ah, silenciosa, quero dizer. Porque nós somos, os poetas, são meio relegados às traças na vida, e vocês fazem de tudo para que isso não ocorra. Então, eu agradeço demais ao convite. Então, você me perguntou isso. Querido, sabe o que que é? Na minha casa, meu pai era músico e era audista, e minha mãe era professora, e papai também era professor, e a mamãe era professora e também declamadora. Então, desde muito pequena que eu escuto o beijo do papai, foi no tempo em que a guerra entre blá, 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 um poema de, sei lá, assim, 20 estrofes, entendeu? Que ela declamava solenemente nas festinhas e tal. Então, desde muito cedo que eu tenho esse convívio com a poesia e sempre, através deles, eu sempre li como nós outras irmãs. Somos quatro em casa, quatro mulheres. Aí depois,
a paixão foi ficando mais complicada, porque na medida em que eu gostava de poesia e amava poesia e queria fazer poesia, tinha música, que eu estudava Eu estou piano e ocupado canto agora. lírico. É, Pardon? tem alguém com o microfone aberto? É, Tá, tudo bem, quem pode tiver com o continuar. microfone aberto, por favor, feche. Obrigado. Então a música, de certa forma, estava atrapalhando a poesia, quando na verdade o que ela fazia era me aliar cada vez mais uma coisa a outra, porque eu precisava da música para fazer a poesia. E afinal eu me decidi por fazer literatura. Eu fiz piano, completei o conservatório, fiz canto lírico com diversos maestros muito bons. Fui caloura do Ari Barroso, com 12 anos de idade, que chamou meu pai para dizer que não era para me deixar fazer carreira, não, de cantora popular, porque era uma vida muito difícil para as mulheres e tal. Então acabou com a minha vida de cantora popular. Mas aí eu escrevia diários, essas coisas que adolescentes fazem, né? E lia muito, muito, muito. Adorava Machado de Assis. Quando eu descobri, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu comprei o livro para dar para todos os amigos que eu conheci, porque eu queria comungar aquele treco com as pessoas, sabe? E Suzana. E depois a partir de um certo momento, que eu acho que, sei lá, a partir dos 20 e poucos anos, 21 anos, talvez, eu comecei a escrever poesia sem parar e produzi uns 4 livros de poemas, mas eu achei que eu estava escrevendo sem me comunicar com as pessoas. Eu tinha a Mas impressão. uma pergunta, Maria Lúcia, uma pergunta. Você escreveu e publicou ou apenas Não, não. escreveu? Eu escrevi e botei na gaveta, porque Ah, sim, isso. eu tinha a Claro. sensação de que eu não estava me comunicando com ninguém e que eu Uhum, precisava falar com os meus leitores. Não era assim, uhum, abstratamente, malarmianamente, escrever coisas. uhum. E eu estava interessada em ter um conversê com o leitor, né? E daí que eu resolvi que eu ia escrever um novo livro, um livro de verdade, para publicar. E foi exatamente quando meu pai faleceu. Ele faleceu em 86 e a gente era muitíssimo cúmplice, amigos e tudo, cantávamos juntos. Foi uma barra pesadíssima para mim e isso me levou a escrever sobre a família de um lado, depois sobre a questão do feminino de outro, e depois sobre assim, o viveiro de bichos, que eu sempre fui muito ligada a bichos. Então eu escrevi o livro de Auras. E aí, ainda bem que o Samuel Leon gostou e publicou meu livro. Começou assim, então, em Então, teve 94, um, eu tinha 50 anos já. É, isso foi em que ano? demorou, Foi em que ano? No- Foi em 94. 94. Então Eu teve um nasci em arco de vida, 44. assim, você cumpriu um arco de vida até você, digamos assim, chegar a um ponto em que você disse, não, é essa poesia que eu quero mostrar. Foi, exatamente. É mais ou menos Eu isso. aham, atravessei mais ou menos os infernos da vida, assim, da Uhum, beleza também, de tudo, da música, que eu adoro música, uhum, mas eu tinha que me concentrar em alguma coisa. Quer dizer, para além de uhum, ser professora, de fazer pesquisa, de defender tese, patati patatá. Então, uhum. eu comecei tardiamente a publicar. E eu não publiquei nenhum desses livros até hoje. Eles estão guardadinhos guardado. e eu nem pretendo publicar, porque os vejo hoje com certa estranheza, assim, sabe? Eles quase ficaram meio mudos para mim. Então, eu não quero, por enquanto, mexer. Por enquanto, eu não sei, quer dizer, eu não tenho idade para dizer por enquanto, mas, sei lá, talvez no futuro eu acabe olhando para eles com mais cuidado. E de maneira que foi assim. E nesse percurso, nesse longo arco, né? É só uma observação, antes disso.
Na verdade, quando você publicou seu primeiro, comparando, você era muito jovem em relação ao meu primeiro livro, né? O meu primeiro livro foi ainda depois do De seu noventa e marco quatro inicial. Ah, Não, é? de 94 não, você falou aos 50 anos, né? O É. meu primeiro livro foi aos 54, então ainda fui um pouco mais. Ganhou de mim. Eu pensei que eu fosse a mais atrasada de todas. Assim. Não, não. Você Ou, ganhou na a verdade, mas taça. por outro ângulo, como o nosso nascimento foi tardio, como poeta, nós somos jovens. Claro que sim. Absolutamente Somos jovem. mais jovens do que muitos que são cronologicamente mais jovens que a Pode gente, crer, né? Então, querido. É isso aí. eu me É divirto verdade. com esses descompassos. Mas, voltando à pergunta, nesse meio tempo você estudou letras, se tornou professora, pesquisadora, enfim, dissertação, tese. Em que medida, é uma coisa que eu observo muito, a relação dos professores da academia com a escrita, porque são atividades afins, mas muito diferentes, né? Extremamente. Muitas vezes até conflitantes, assim, no sentido de que a maquinaria mental e emocional que você emprega na produção de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, enfim, de um ensaio, não é a mesma maquinaria que você emprega num poema, e às vezes elas se chocam, né? Como é que... Então, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: esse teu percurso, ele te ajudou ou ele te travou? Em que medida? Ou em que percentagem, né? Cada um. Você tem toda a razão, querido. É, eu me lembro que quando eu fazia. A Cida Santilli foi minha orientadora de mestrado na Uhum. USP. E a Cida me pediu para escrever um texto, naturalmente, para mostrar para ela o que eu fazia na vida. E eu escrevi um texto que era mais poético do que outra coisa. Aí ela me disse: Mara Lúcia, não pode ser assim. Isso não é assim, não funciona assim. A academia é outro papo. A academia tem diferenças. Você não pode se destacar desse jeito, com esse ímpeto maluco, escrevendo sobre as pessoas, sobre a obra de uma pessoa. Aí eu levei um baque dos diabos. Aí foi difícil para mim. Eu falei: bela bomba. Eu pensava que eu escrevia bem, e ela está me dizendo que eu não sei escrever. E aí, então, eu passei por um pedaço muito difícil, assim, comi o pão que o diabo amassou, porque tudo eu queria puxar para o poético, digamos. Você me entende? Tudo eu queria Uhum. puxar para um lado que eu conhecia, e o outro eu não conhecia. Quer dizer, e era um horror para mim, porque eu não sabia me comportar. Eu sou muito disparatada, assim, eu não sou uma pessoa bem Não, e tudo é comportada. escrita, né? E tudo é escrita, tudo é E, palavra. Então, exatamente. isso cria um curto-circuito, né? Vira um Deu um curto-circuito. curto-circuito ali. E Uhum. eu acho que eu virei assim uma espécie de inspetora de mim mesma, sabe? Aí eu Uhum. cuidava de mim para não deixar ultrapassar, não passar o limite que ela tinha me mostrado qual era. E aí, ao mesmo tempo, eu sentia falta daquela linguagem, porque eu dizia melhor daquele jeito do que do jeito que me ensinaram, entendeu? Então foi uma mão de obra assim. Tanto que o primeiro livro, que é sobre o Virgílio Ferreira, que foi a minha tese de mestrado, e eu, eu ainda leio com dificuldade, porque a hora eu acho assim que eu estou muito fechada nas teorias, e era a época do estruturalismo, você imagina, né? Como é que era o cerco, né? Então não podia sair daqueles modelitos e tal, e eu fazia de tudo para arrumar um jeito de botar uma cor naquilo, de deixar mais apetitoso o texto, e não sei o quê. Mas eu ainda leio com dificuldade esse primeiro livro, entende? Por causa disso. Depois, quando fui fazer o trabalho sobre o Roberto Helder, aí não, aí eu falei: ah, não, não tem mais isso. Sabe de uma coisa, eu tenho que ser eu. Quem eu sou, afinal? Eu sou aquela que dá aula, que estuda e patati patata. Aí a poetisa fica onde? Quer dizer, era um baita de um duelo, assim, né? E parece que agora, que, que,
Parece que depois de tantas coisas, tantos anos passados, tantos trabalhos feitos, eu acabei, acho que, incorporando uma na outra. Tenho essa impressão. Quer dizer, não que eu faça poesia escrevendo um texto objetivo e patati patata. Não, não é isso. Mas eu fico mais à vontade, como se eu estivesse escrevendo poesia, capite? Eu domei esse É uma negócio em mim. espécie de síntese, né? A gente leva também uma longa caminhada até a gente conseguir uma síntese daquilo que em nós é mente, né? Aquilo que em nós Exatamente. vai para direções, a gente vai buscando até aquele momento que parece que naturalmente vai se fundindo devido a esse esforço da gente nas pontas. Sei que a gente, na verdade, é um. Eu sei que eu sou múltipla, mas eu também sou uma só, pô. E essa só é uma cisão de diversos seres ali. E É, essa é a minha isso. identidade, né? Então, isso é uma baita de uma confusão. Quer dizer, continua sendo uma confusão até hoje, mas assim, não me importo mais com ela, entendeu? Uhum. Sabe como é? Deixa estar, vamos ver o que acontece. É assim, Vou indo, graças a Deus. é desse jeito, né? Então, vamos em frente. Maria É, Lúcia, fala três poemas para gente. Fala três poemas para gente. Queremos ouvir seus poemas. A dinâmica é essa. A gente vai conversando a- E periodicamente eu vou pedir para você fale três poemas aí para gente, tá bom, né? querido, tá bom. Eu vou começar pelo livro de auras, então, assim, para ser correta, né? É, E cronológica. bacana. Eu vou começar pelo livro de auras. Agora foi a professora que falou, né? Pois é. A metodologia entrou em A cena. mescla é complicada, viu? Hora sobe uma, outra baixa. Enfim, é um É, desassossego. é assim. É a desassossego, isso aí. Então, Nuno e Suzana, eu vou ler a primeira das bíblicas de Santa Teresa d'Ávila. qual a página do Auras? 73, querida. Tá. Abri nela. Tá. Então é assim. Era uma vez uma mulher que foi tocada pelo amor celeste. O Senhor fez nela o seu piano, a maneira íntima de deitar as mãos sobre o humano. Que forte sopro é este que se infunde em mim? Com sua vara, ele arranca água deste ermo sulcado em marfim. Com o polegar no sol, põe-me dentro da luz. Sou solista da sua voz. E porque leio os sinais na clave bem temperada do corpo, solfejo freneticamente as esferas. Ah, oratório dos meus pecados. Oi, sem querer escolhi uma coisa que mistura minha, minha música com a minha poesia, né? Verdade. Fora, Opa. sem pensar Verdade. na Teresa d'Ávila, né? É o que nós estamos falando, né? Mais ou Sim. menos essa, esse melange aí de seres, né? Eu acho que a célebre frase do Rimbaud, ela está errada, porque ele disse, eu é um outro. O certo é eu é uns outros. É verdade. Verdade. É uma confusão. Eu é o muitos. Uma É um fusão. muitos, é isso aí. É uma É um fusão. baile funk em andamento. A gente Então, tem vamos lá. que É, atualizar o Rambo pouco a pouco. é, Vai vivendo e vai fazendo isso. exatamente, exatamente. Você quer outro poema, querido? São Mais mais 2, dois. pelo menos. Tá bom. Eu tenho aqui, eu vou ler um poema complicado para mim, mas eu preciso ler. Não, eu vou começar com outro, então, que se chama Definição Imprópria, que está na página 55, coração. Uhum. Definição imprópria. Não sei palavra mais perto do silêncio. Silício. Rasgo de boca cava sobre o interdito, limiar onde o céu é inferno gozoso e a carne se vai vergando em espírito. A dor dispõe nela de vogais iradas, ásperas, monocórdias.
mas hinos de catecismo se impõem, domesticando a letra com fervor do ritmo. Embora sibilante, tem natureza velada. O arame farpado da testa do Cristo escorrega até a minha cintura, sem alarde, por baixo do vestido. E o prodígio consiste apenas nesta coisa simples, em eu ser eu, sendo, no entanto, outra. Não sei palavra mais perto do silêncio. Feminino. Bom, Muito lindo. Que bom que vocês gostaram. Muito, vai lá. muito. Mais um para gente. Mais um. 3 em Tá. 3. Então eu vou ler esse poema que me dói o coração, a alma, corpo e para sempre. Que se chama Lição de Música, que é muito diverso dos outros, aliás. Lição de Música, página 119, coração. Na noite em que meu pai morreu, ele e eu lembramos tangos até tarde, sem bandoneon, sem violão, de puro improviso, como se assim entretidos distraíssemos do seu fito aquilo que nos rondava, ou como uno los comparsitos, e já numa língua estrangeira, cavássemos um caminito para volver ao país permanente, lá para os lados do barrio, ou para os lados do sur. Na greve de 39, quando Gardel galvanizava os gramofones do meu pequeno arrabalde, papai foi preso. De trás das grades, irreverente, ele cantou horas a honrar a espera dos estudantes que, de fora, forçavam a volta do seu líder. Porque, ele me disse, a música me dá vida se a vida falta. Por isso, cantamos tanto naquela noite. Por isso, canto tanto agora. Muito bom, muito bom. Esse teu último poema, esse que você falou por último, me suscitou uma questão, mas eu vou, daqui a pouco volto a ela. Eu vou a ela, né? Vou manter aqui uma coisa que eu já tinha em mente. Sobre você se aprofundou muito em Flor Bela Espanca, né? E Flor Bela é aquilo, é uma poeta é, onde a afirmação, gente, tem, tem um áudio aberto aí. Ó, Onde será? Bom, mas então Flor Bela é uma poeta onde essa afirmação da força da mulher é muito proeminente, né? Porque quer dizer, a força não resume tudo, não expressa tudo, porque é ao mesmo tempo a força, a fragilidade, a verdade, enfim, tem uma série de traços do. Eu não gosto muito dos jargões ou Eu tenho um pouco de implicância, mas não está me ocorrendo nada para falar no lugar do devir mulher, né? Enfim, parece que é o que melhor expressa agora. Então, eu queria, como é que eu queria saber se essa, me parece que sim, né? Mas eu queria saber de você se essa aproximação, né? Se essa trajetória de aproximação com Flor Bela influenciou a sua poesia, o seu olhar sobre a poesia, em que medida? E de que forma? Influenciou muitíssimo. É. Uhum. Eu descobri a Flaubert muito cedo.
Eu acho que eu tinha uns Uhum, 12 anos de idade. E eu tinha um tio querido, irmão da mamãe, que ele uhum, recortava o jornal. Eu acho que era o Estado de São Paulo, penso eu, porque ele não gravava, não grafou ali a, a origem. Ele se escrevia lá sobre poetas e poetisas, e, enfim, portuguesas brasileiras. E ele, então, recortava esse jornal e fez um caderno inteiro, assim, dessa grossura, mais ou menos, que ele me deu de presente. Aí eu vi a Flor Bela lá e falei, lá, quem é essa mulher, né? Naquela altura eu não sabia de nada, mas me perturbou muito aquele olhar dela, aquela célebre fotografia dela com colar, assim, com aquelas pérolas. Eu falei, mãe de misericórdia, que é isso, né? Aí eu me lembro que quando eu fui fazer a faculdade, que eu fiz em Botucatu ainda, com um grande professor, bem, eu tive ótimos professores, não vou nem falar do quanto, por exemplo, eu fui aluna do Jorge de Sena, eu fui aluna Ah, do que César maravilha. Monteiro, e fui aluna, sabe de quem? Desse cara, José João Cury, que ninguém conhece, mas que é um professor extraordinário, que mudou a vida da gente, assim. E ele, então, mostrou a Flor Bela para a gente. Falei, putz, eu conheço essa mulher de outros tempos e tal. E ficamos todos encantados. Era uma turma pequena e ficamos todos completamente perdidos de amor por aquele ser. E ele costumava dar prova para a gente assim: vocês usem o tempo que vocês quiserem, pode ser a manhã inteira, pode continuar pela tarde, escrevam o que quiserem, tragam livros para fazer consulta, o que vocês quiserem. Ele era uma grande pessoa. Depois ele foi professor na USP e também, ao mesmo tempo, no Mackenzie, depois que saiu lá de Botucatu. Era um cara excepcional. E eu, quando fui escrever sobre a Flor Bela, que ele deu um poema para a gente escrever, um soneto, menina, não conseguia escrever. Eu não conseguia escrever. Eu fiquei desesperada, porque eu não conseguia escrever sobre o poema. Eu passei horas ali pensando, vou abordar de que jeito, vou fazer o quê? O que eu faço, né, com ele? Não tinha jeito. Aí eu fui lá na frente e falei, Zé, hã? Não, não, deve ser algum tem microfone. alguém com o microfone aberto, mas eu não sei onde. Já Eu não desliguei. consegui achar também. Tudo É. bem. Enfim, continua, É, continua. é, Aí eu Queremos. falei com o Zé João lá na frente. Falei, olha, escute, eu não estou conseguindo escrever nada sobre essa mulher. Eu posso escrever um soneto fingindo que eu sou ela? Ele disse, claro que pode. Maravilha, então. Aí eu escrevi um poema à la Flor Bela, entendeu? E entreguei. E aí eu estava esperando uma amiga, a faculdade ficava assim num lugar amplo, aberto, assim com jardim no meio e tal. Eu estava esperando uma amiga que ia terminar a prova, a gente ia para casa com ela. E eu escutei palavras que eu conhecia, assim. Era o Zé que estava lendo para a turma, parou a prova para ler o poema que eu tinha escrito sobre a Flor Bela. Aí eu falei, putz, eu sou uma poetisa também, eu pensei, né? Aquilo me consagrou de repente, assim, eu falei, putz, olha, não é que eu escrevo também? Aquilo foi uma coisa, como eu vou dizer, fundamental na minha vida, né? Aquele acontecimento. E daí para diante, eu namorei ela o tempo inteiro, a ponto de quando eu fui para Portugal a primeira vez, fui lá no túmulo dela para discutir com ela. Por favor, saia de mim, faça outra coisa, que eu estou muito ocupada comigo mesma. Me deixe em paz, por favor. E, sabe, assim, tivemos lá um conversê comprido, sentado no túmulo com ela. E aí parece que amainou a coisa. Mas quando eu queria fazer a primeira tese minha, era sobre ela que eu queria escrever. Não consegui. Sobre o Roberto também não consegui. Depois, a minha livre docência também não consegui. Fui conseguir na derradeira fase da vida acadêmica da gente só. Aí eu escrevi sobre ela, eu fiz o estabelecimento de texto do primeiro, da primeira obra dela, de poesia, que se chama Trocando Olhares, e depois também aí descobri uma pessoa que me entregou, menina, é uma coisa incrível. Ela veio para cá, para a roça aqui em onde eu estou, no interior do Sergipe,
Ela veio de Portugal para cá para me trazer os originais das cartas de amor da Flor Bela ao segundo marido dela, Hum, acredita? Caramba, que coisa. E aí eu fiz o estabelecimento de texto dessas cartas, escrevi sobre Uhum, as cartas, quer dizer, aí, mas uhum, aí, quer dizer, estava escrito nas estrelas, enfim, não sei se nos uhum. cometas, enfim, não sei bem aonde, mas estava escrito que isso ia acontecer, né? De fato, ela marcou minha vida loucamente, continua marcando. Agora, o penúltimo livro que eu escrevi, você não vai acreditar, tem 850 páginas e se chama Caleidoscópio Flor Bela. Porque daí eu vejo a Hum, Flor Bela de tudo quanto é jeito, que todas as pessoas viram de um jeito, e aí eu começo a fazer uma espécie de caleidoscópio dela para gente olhar melhor para ela, sabe? Então, e eu não foi desisto uma dela, espécie não. de, foi uma espécie de exorcismo, não? Para Não, aí essas já foi 850 dádiva, assim. páginas. Aí Oi? foi dádiva. Exorcismo, de É. fato, eu exorcizei nesse conversei com Ah, ela lá. Mas ah, entendi. ali já Aham, no fim foi assim. Eu achava que eu devia uhum, uma coisa para ela, que eu tinha que fazer, que eu ia entendi, fazer, entendi. sabe? Eu te Uhum. devo alguma coisa, mulher. E aí fiz isso. Esse, Mas ser esse ditado soneto só, esse soneto que você mencionou é o soneto enclausurado, não? esse soneto que eu mencionei. Se é enclausurado. Tem um soneto seu chama enclausurado, né? Soneto Enclausurado. enclausurado, que é muito bonito. Eu fiquei Não. curiosa também com o soneto que você falou, que você. Vocês É. sabem que a minha emoção era tanta que eu não sei que soneto é. Não tenho a menor ideia. Ah, Eu fiz uma limpeza entendi, na cabeça, assim, não sei. Não tenho a entendi. menor ideia. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês que é interessantíssima sobre esse professor meu. O Uhum. livro de horas, eu queria dar livro de horas para algumas pessoas, alguns amigos, e ele estava esgotado. Aí eu fui na estante virtual e pedi um volume Uhum. e recebi o volume. O volume era exatamente do meu professor, do Zé João Cury, Hum, a quem eu tinha feito uma página inteira de dedicatória assim, e todas as observações que ele fez com a letrinha dele em roxo estão lá, poema por poema. Você acredita nisso? Aquele objeto me esperava, porque ele faleceu já há uns 15 anos, talvez. E aí eu penso que a família acabou por dar a biblioteca dele, ou vender a biblioteca dele para a estante virtual. E eu topei com isso, eu não parava de chorar. imagina só. Realmente é muito forte, Muito forte muito mesmo. forte, muito forte. Mas diga três poemas para gente, Sim, para nós querido. seguirmos a conversa depois. Eu acho que Certo. eu esqueci de dizer para Maria Lúcia que era de três em três. É, Não, de mas eu três em tenho. Mas três, é não de tem uma três em três. regra, mas é mais ou menos Maravilha! isso. Mas eu marquei tudo de 3 em 3 mesmo, Tá, querida. Os tá 5 estão bom. aqui de 3 em 3. É. Tá ok, querido. E eu procurei E fazer por assim. isso, Desculpa, por Nuno. isso nós não convidamos Homero, porque ele ia falar a Ilíada, a Epopeia, e ainda ia pedir Você passa um do Exíodo vergonha. emprestado para completar o terceiro, e esse é muito longo. Vamos lá. Ô, Nuno, você não sabe disso, eu acho que não. Nuno Hall, você Ah, sabe que a Flor Bela, quando estava na faculdade de Lisboa, ah, estudando ah, direito, ela estava no sim. segundo ano, ela se apaixonou por um cara que era colega dela, que se chamava apenas José Schmidt Hall. Raul, tá vendo? E Olha, Algum aí, parente aí, olha, algum parente. veja você, e aí É, ele pertencia a uma família importante de Lisboa, não sei o quê, e a família não queria que ele se desse com ela sequer. meu Deus. Então, não havia jeito, porque eles se encontravam na universidade, eles estavam sempre juntos. Uhum, Sabe o que a família fez? Catou o hum. Hal e botou na Inglaterra para ele estudar, de maneira que nunca mais eles se viram. Mas ele era muito cordato, né? Porque onde estava a rebeldia? A rebeldia para essas horas. Ele foi sequestrado.
Ele foi Sequestrado pela praticamente família. sequestrado pela família, acredita, coitadinho? Tinha que ter Acontecia voltado a muito nado isso, lá. né? É, é Acontecia muito verdade. isso, né? Tipo, afastar para poder. É, Só fazer a já vontade que da tocamos, família. já que tocamos na família Hall, o primeiro É, Hall de que eu tenho notícia é. era um escriba das caravelas, de uma das caravelas da escola de Sagres, e tem escritos dele na Torre do Tombo, lá na Torre do Ah, Tombo, enfim. Aí derivou-se, acabou parando aqui, né, no Rio de Janeiro, carioca e tal, enfim. cerveja, Veja meu como o mundo Deus. é incerto. Não sem antes ter passado pela Flor Bela. Pela Flor Bela, pois é, passou pela Flor Bela, exatamente. E essa é a grande passagem, essa é a grande passagem. Mas é isso, fale Então, três poemas pra gente, Maria Lúcia. Tá Tá bom. ótimo esse nosso papo, hein? Esse nosso papo Tá, eu tá estou muito gostando bom. muito. Olha, eu fui Tá- escolhendo os poemas meio diferenciados um dos outros, para não ficar Uhum. muito. Que às vezes a gente. Acabei de perder o primeiro, que é Igreja do Ver, 44. Eu vou agora ler, portanto, o livro de Possuídos. uhum, Aqui eu estou falando, tem um capítulo inteiro de 33 poemas, é, onde eu trato da minha leitura dos livros do Van Gogh. E eu vou ler essa Igreja do Ver, que está na página 44 do livro de Possuídos. E é assim: Igreja de Auvers. Toda ela estremece e reluz em matizes que apenas o entardecer, aliado à armação do temporal, pode obter dos vitrais dos seus tetos de ardósia. Diante da ameaça iminente, ela se ergue destemida, organizada em torno da corajosa torre e desafia quaisquer forças adversas. Sua agulha é a arma com que fura as mais ousadas nuvens, aprontando-se para esvaziar os firmes propósitos dos céus. É a leitura que eu fiz desse quadro. Estão lembrados dele? Desse quadro? E agora eu vou. A, Diga, a querido. relação a relação da poesia com a pintura pode promover coisas muito interessantes, né? Assim, o que as imagens nos sugerem, né? O que elas movimentam, né? E são dois meios, para mim, completamente diferentes, assim. Eles são Completamente quase uma diferente. antítese, eles são uma antítese, assim, Sim, né? Mas, porque aquilo que a palavra faz, a poesia não consegue e vice-versa, né? Enfim, embora eu caio sempre para o lado da palavra, embora claro. adore também as artes plásticas, né? Mas, enfim, eu caio sempre para o lado da palavra. Mas, assim, então, o que a palavra consegue, a imagem não proporciona. Mas Não. essa relação é uma relação muito, muito interessante. Vira outra coisa, né, querido? Você constrói É, uma outra igreja de Auvers, né? Mas, enfim, vamos lá. vamos lá. Segundo poema, segundo poema. Certo. Então, agora eu tenho um que se chama Pêssego. Apareça, Pêssego. Está na página 51. Pêssego. No pêssego, vejo primeiro a forma que atrai o tato e o dedo para aquela sensual vertente entre as duas colinas ascendentes que lhe dá feição feminina e gingado na imobilidade. Depois, invade a minha pele o calor do veludo envergonhado que o fruto se esmera em disfarçar. A penugem me arrepia, há um frenesi de cócegas na espinha. Mesmo assim, peço ao pêssego licença para ir mais longe, lá onde começa o sol ou o coração, e me ilumino só em supor que meus dentes, em paciência de escavadeira,
alcançarão sua semente, seu osso, seu caroço, a ponta da língua arranhando os sulcos com que afunda mais para o imo o espírito e o enigma da sua árvore imortal. Chego a roçar o mistério com a saliva, mas todo o meu ser se suspende diante da muralha de estrias que se adensa entre o sabor aromatizado e a pura inteligência. O que oculta a urna? 1000 primaveras me esperam se eu souber decifrar a contento a chave que, calado, me instrui esse oráculo. Olha, esse poema eu vou levar para a próxima oficina, porque É uma que beleza. aula, né? Que É aula, uma né? beleza. E tem uns momentos assim tão roçar o mistério com a saliva, né? Que, que É, potência, né? Que potência, poxa. a, vai lá. Diga, coração, se eu dizer alguma Não, coisa. eu vi, é que o Nuno colocou o soneto enclausurado Ah, o Nuno colocou? e E é cadê? para nós. Quer ler, Tá, Nuno? tá. Posso ler, posso ler. Lê, aí depois Esse, a Maria Lúcia pode ler o próximo que ela escolheu, isso, que é é. muito bonito Soneto para ler, né? enclausurado. Belíssimo esse poema. É, se deu minha. Oh, peraí. Deu uma. Espera que Tá aqui do dá um bug lado, aqui. é. Aqui, Você não, não, pegou. não. Aqui eu puxei para onde estava. Soneto enclausurado. Se deu-me amor, a dor e tal sufoco, do fino cravo a história e a vida breve, secou a flor e a mim mantém-me em febre, sem fim que me sustenta por suposto. Detém-se o passo, obscurece o resto, desculpem, detém-se o passo, obscurece o rosto desta que teve em tempos olhar leve. De tudo que radia a alma despede pairando na vigília do sol posto. O que me espreita? Só ranço e desgosto. Fechada nesta cela que a luz despe, a voz confusa, o sentimento tonto, fixo a memória que não desvanece, percorro o dom inebriado e solto que, mesmo morto, ainda não falece. Não é? Lindo. Que coisa linda. Beleza? Beleza. Lindo, 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 lindo. A leitura dele foi Maravilha. linda. Eu digo lindo para falar da leitura dele. Que Não, graça. Obrigada. o poema é lindo. Nossa. Eu tenho uma fixação extemporânea por sonetos, né? Acho o Eu também. soneto Eu adoro. um Muito bonito. objeto, inclusive, nada ultrapassado, ele pode ser atualíssimo, né? Uhum. Enfim, Né? e é uma engenharia fantástica, né? Exatamente. Porque ele prende você naquele treco, você está numa clausura. E você que se Exatamente, vira ali dentro para fazer boniteza, cara. Entende? E é exatamente. isso que me deixa interessada nele. Porque aí eu quero É, saber o que eu sou capaz de fazer ali dentro. Uhum. Ou como sairei daquilo? O que farei com aquilo? Sabe? não, a imagem a gente tem que fazer uma dança, mas entre grades de uma cela muito estreita. Exatamente. E tem que fazer uma dança bonita, não é fazer qualquer coisa. Então, essa clausura que você mencionou, ela. E o curioso é o seguinte: quando se consegue, né? Quando alguém consegue, é muito bonito, porque justamente essa limitação ela possibilita às vezes o estopim da beleza, né? Exatamente. É isso mesmo, a limitação que permite isso. Que você Muito busque legal. outra coisa, né? E Que é esse a teu beleza. soneto conseguiu, chegou lá. Esse teu soneto enclausurado, enclausurado, é, enclausurado tem a ver com o assunto aqui, né? Ele, ele, é um meta-soneto também. É, E- e as mulheres usavam aquele corpete, né? Aquela coisa Uhum. maravilhosa, que o corpo fica comprimidíssimo e tudo. E eu penso sempre nisso quando eu vou escrever um poema, um soneto. Exatamente. Como faço para respirar? Como faço para É. me mexer? Como faço? Essa é a ideia mesmo.
Muito Então, eu vou legal. ler mais um Mais um poema, mais um poema. Isso. Isso. do Tem os livro comentários tão Possuídos. bonitos que estão fazendo aqui sobre você. É, É, que Depois eu vou o papo está mandar para ótimo aqui você, no. viu? Tá? tá Acabou de aqui. dizer, Maria Lúcia. Maravilha, quero ver então. Vai lá. E- Então, esse daqui chama-se Dioneia. Com as mãos em concha te acolho, hóspede almejado, para deslizares pelas minhas palmas meu texto, rente aos pelos que sedutores te roçam no antigozo do meu irremissível poço. Captadora de alados, no trajeto em que pouco a pouco te engolfo, enquanto fecho a minha ostra e em breu me envolvo, favoreço-te com água e luz intensas. Companheira de Zeus, mãe de Afrodite, eis porque luzente e lúcida sou dita afrodisíaca. Dos folguedos do amor, mestre anciã, conheço-lhes de cor toda a ciência. Passeia por herança a Vênus. Flechas de neto meu são os espinhos, as cerdas com que então te brindo, enquanto deslizas prazeroso pelos líquidos que fabrico para a nossa mútua orgia, a fim de que aqui leias a festa, os sortilégios, doces percursos, trilhas de açúcar, redemoinhos, limos, línguas, gatilhos, sugadores, garras, nervura, cera, manteiga. Te conduzo viscoso à voragem, ao fundo do despenhadeiro, ao incomensurável, à morte, a mais sublime, porque fluidem ais de orgasmo e de deleite. É uma comedora de insetos, essa desgraçada, né? Você sabe qual que é, né? Aquela que faz assim, o inseto pousa e ela faz tchum, e faz tudo isso que eu disse. Coitadinho pensa que tá amando ela e ela que tá acabando com ele. E é o fim, né? É o fim chegando. É, Essa estratégia também de pegar, partir, né, de fenômenos físicos, assim, seja da biologia, da mineração, do que seja, e transformar isso em poema, é, estabelecer as relações disso ampliadas com a vida é muito, porque tudo é metáfora, né? sim, sim, Em cada coisa a gente encontra uma metáfora, né? É muito, exatamente. muito, É muito só se entrar bacana. dentro, né? Você mergulhar, É, né? No É. treco que vem. Al- Alguém perguntou o título do poema, como chama esse poema maravilhoso? Dioneia. Dioneia. Diana. Quem é o número que perguntou? Diga, fale. Ela é mãe de Afrodite, viu? A Nora. Ah, Ela não. tem um Ah, não, Samsung, cara. não sei o que, eu não identifiquei. A É, Norinha, outra poeta. Que Nora beleza. está incógnita aqui. Tudo bem, Nora? Muito bom. Bom, vamos a mais uma outra questão que me inquieta quando eu penso na sua poesia, Sim, querido. Maria Lúcia, essa, assim, partimos ali, num polo temos Flor Bela, no outro polo temos Herberto e Herberto Helder, e embora poetas, em algumas coisas eles são antitéticos, né? Completamente. Completamente. Você tem a desconfiança, ou a recusa, melhor, né? Mais do que desconfiança, a recusa da transparência da linguagem em Herberto, né? Você tem a recusa do eu biográfico, enfim, e todas as questões, né, que ele traz, não é objetivo aqui discutir isso agora. É, como é que essa outra influência conflui na sua poesia? Como é que você se relaciona com essa outra influência? Como é que ele atravessa o seu ato de escrita e a sua interpretação de mundo, e como é que essas duas forças dialogam na vida e na escrita?
Eu vou acrescentar também uma coisa, enfim, mais banal, mas importante para mim. Como é que você travou conhecimento, conheceu o Herberto Helder, que era uma pessoa reclusa, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Ah, foi muito engraçado isso, porque eu conheci o Carlos de Oliveira e a Ângela de Oliveira e ficamos muito amigos. Eles não tinham filhos, acho que me adotaram, assim, tipo, essa menina solitária que veio fazer uma pesquisa em Portugal e está sozinha, eles meio que me adotaram. Então, o Carlos se encontrava com os amigos dele, escritores, nesse grande. Era um bar, que era um café imenso, enfim, que ficava na esquina da casa dele, justamente ali na Avenida. Madre de Deus, me venha. Espera aí, onde mora a linda minha amiga, daqui a pouco vem. Mas ali no Saldanha, na frente do Saldanha. Eles moravam no último andar, ele e a Ângela. E tinha, então, portanto, esse café, dois cafés, um aqui, outro ali. Um, os nomes estão desaparecendo agora. Não pensei nisso por algum tempo, mas daqui a pouco vem. E daí eu estava num café, não. Aí eu tinha combinado com o Carlos de me encontrar com ele, com a Ângela, nesse café que ficava debaixo da casa deles, Monte Carlo. Eu tinha combinado de me encontrar com ele lá. E eu cheguei, ninguém tinha chegado ainda, só estava o Carlos e um camarada, bonitão, assim, forte, conversando com ele, falando sem parar. E eu nem quis interromper a conversa, com licença, só vamos sentar aqui. Aí sentei, o Carlos deve ter me apresentado essa pessoa, eu dei a mão, mas eu não entendi nada. Não... Primeiro que eu estava interferindo numa conversa, eu fiquei muito mal, como é que eu vou dizer, postada, né? Não devia ter feito aquilo. Mas eu sentei ali e eles continuaram a conversar. E quando o cara começou a falar, eu comecei a ouvir o cara falar, que eu entendia melhor esse cara do que o próprio Carlos no sotaque. Eu falei, engraçado, eu já li uma coisa parecida com essa na minha vida. E a coisa para mim era assim, o Herberto é como se ele botasse as palavras dele, iam botando objetos assim em cima da mesa, ia crescendo assim, sabe? A ponto de que eu não enxergava mais porque tinha uma montanha de palavras assim entre nós, uma coisa estranhíssima. Aí, quando eles terminaram, eu disse: Ah, é, eu, desculpa falar isso, mas eu conheci um autor antes de vir para cá. Aliás, quem tinha me dado o volume tinha sido o. Ai, eu fico tão perturbada de contar isso. Bem, e, e eu falei: acabei de ler um cara que lembra muito o que você fala, mas ele é da Ilha da Madeira e publicou um livro recentemente, assim, o Casais Monteiro tinha levado o livro para a faculdade e me emprestou o livro. E depois, quando eu fui devolver, o Casais Monteiro tinha morrido. Ele foi para a USP para dar aula, foi nos primeiros dias que ele morreu. E eu fiquei com o livro. E aquilo era muito importante para mim, porque é um livro que o Casais tinha me deixado, de certa maneira, e eu falei, e é um sujeito chamado Herberto Helder. Aí os dois caíram na maior gargalhada, o Herberto e o Carlos, porque era o Herberto, aquele camarada. Aí, pois é. E aí os dois começaram a rir de mim sem parar. Eu fiquei sem graça. Eu falei, o que eu fiz de errado? Sabe quando você está pisando assim em ovos? Eu era muito jovem ainda e tal. E assim, recém-chegada do Brasil, não sabia muito bem onde estavam as coisas, como é que as coisas se colocavam. Essa coisa cultural é muito importante, né? E aí, quá, e o Carlos nem conseguia parar de rir para falar para mim o que era. Ele falou, é ele, o Roberto Herman. Eu falei, não acredito. Aí foi aquela coisa, né? Putz, que grande, não sabia que era você e tal, que maravilha e tal. Aí ele perguntou o que eu estava fazendo, eu estava justamente pesquisando a Flor Bela, porque eu tentava sempre fazer a Flor Bela. Sempre fazer a Flor Bela. E, e aí ficamos muito amigos a partir daí. E toda a fase que eu passei em Portugal, acho que 6 meses em Portugal, eu via todo dia no café
o Carlos, mais um bando de gente, o Augusto Adelaira, mais aquela fofidade do Zé Gomes Ferreira, que eu chamava de meu avô, que ele tinha a idade da minha avó. E mais. Ah, que maravilha! Não, assim, era um pessoal, o Nuno e também o Gastão, e também, Olha, sabe quem? A Fiamma. Repare, Fiamma. gente, assim, era uma Que maravilha. oportunidade, né? Que oportunidade Que maravilhosa oportunidade. E de daí eu dialogar com essas pessoas. nem fale, menino. E eu fiquei a vida inteira conversando com eles, assim. E depois, então eu falei, bom, agora eu vou fazer o Herberto Helder, eu disse. Eu vou sair da Flor Bela, graças a Deus, e vou fazer o Herberto Helder. E aí que foi. Aí eu escrevia para ele, para saber algumas coisas relativas aos poemas, mas ele não dizia nada, era um outro converser, né? Era assim, tipo, você tem ideia de onde foi publicado tal poema teu, assim, assado? Aí ele não sabia, ele tinha que perguntar para uma pessoa que sabia. Era muito complicado. E no fim das contas, quando eu fui terminar, em 79 eu terminei a tese, ele escreveu com a própria mão dele uma gracinha. Ele tinha feito um levantamento da obra dele todinha para mim, acredita? Tudo. Falando com essa pessoa que É. tinha a obra dele concretamente nas mãos, né? E então foi um longo Delegou para conversa, você tudo, né? Que mandou maravilha. tudo, tudo assim, uma gracinha, uma Que, graça que, de pessoa. E que sempre ano uma pessoa foi? Em que ano foi esse encontro? Você se em lembra? 73, Agora você veja, né? Eles se reunindo todos num lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. ama todos, que maravilha. E por outro lado, o Manuel da Fonseca eu também conheci, com a Arlete, a mulher dele. E o Manuel tinha que ver com a Flor Bela. Veja você, porque o Manuel fez um grande poema sobre a Flor Bela. Ele tomou, naquela polêmica toda contra a Flor Bela depois da morte dela, ele tomou partido da Flor Bela. E ele escreve um poema belíssimo sobre a Flor Bela. Então eu fui parar no Manuel por causa da Flor Bela também, reparem, que foi também uma grande pessoa para mim naquela ocasião. E em todas, porque Hum. o casal foi extremamente simpático comigo. Hum. Mas essa relação do Herberto com as Sim, mas aí eu não palavras, respondi. É, ele assim, te atingiu e te modificou em alguma coisa? absolutamente. Uhum. Absolutamente. Ele abriu meus horizontes de uma maneira incrível. Pra você ter uma ideia, a gente continua amigo até a morte, né? Então a gente sempre se escrevia. Acho que foi em 79, não, 79 eu fui para. Eu passei 3 anos em Paris, fazendo minha pesquisa para a livre docência. E eu estava o dia inteiro na Biblioteca Nacional. E aí ele me pedia, Maria Lúcia, vai, ache para mim o palimpsesto tal, por favor. Vê se você consegue fazer uma cópia para mim do palimpsesto da não sei das quantas. Lá ia eu para a sala de reservados, né? Com aquelas luvinhas e tudo atrás dos palimpsestos dele. Aí conseguia fazer através da própria biblioteca, né? Eles faziam para a gente e mandava para ele. Tudo que ele queria ali, ele lia muitíssimo os herméticos naquela altura, ele pedia para mim e eu ia atrás. E aqui no Brasil também é a mesma coisa. A gente fazia essas trocas, assim, eu precisava de uma coisa, também ele me mandava. Era assim, uma pessoa E incrível. agora me deu uma outra De, curiosidade. Esses arquivos que ele pedia para você buscar para ele ah, eram alimentos para a escrita dele, era material de pesquisa para a própria escrita? eu penso que sim. Ele não me dizia, Uhum, mas eu penso que uhum, sim. É, eu penso que sim. Tá tudo lá nas cartas que eu deixei lá na Ilha da Madeira. Parece que eles vão publicar agora essas cartas. Não uhum, sei por que estão protelando eles que. Mas aí é o problema deles, porque eu doei mesmo. Porque ele nasceu lá, uhum, eu achei que as cartas faziam parte daquele lugar. sim, Então, com eu doei certeza. lá. Mas até agora ainda não vi.
essas cartas publicadas. Já me pediram licença para publicação e tudo, mas não vi. E tem muitíssima informação lá sobre a vida pessoal dele, por exemplo. Depois do 25 de abril, ele passou por maus pedaços, uma situação difícil. Ele teve um momento que ele teve que sair de Portugal. Ele perguntou se podia vir para o Brasil. Eu falei, vem que eu te acolho. E... Mas ele, afinal, não veio. Vir para o Brasil, não saiu de lá naquela altura. Mas a, o sonho dele era a África. Ele falava da África o tempo inteiro. A paixão pela Uhum. África. É, E, Interessante. e daqui do Brasil, ele me pediu Guimarães Rosa, por exemplo, que Hum, ele queria conhecer melhor. Me faz pediu Mário de sentido. Andrade. Hã? Uhum. Guimarães faz sentido, Faz. né? Faz E acho, sentido que seja. é, e eu acho que o Mário de Andrade ele conhecia mal. Ele queria uma Uhum. coisa mais alentada, assim. Queria uma obra completa e tal. E Mas fale mais três poemas para gente. E vamos aqui lá. tem um A pedido, sua poesia agora é você. vocês são, Hoje é o seu tem dia. mas tem um pedido aqui da Clélia Argolo. Ela disse: podemos te ouvir declamando Flor Bela? Ou seja, se você achar que cabe falar depois dos seus três poemas ou antes um poema da Flor Bela, fique à vontade. Caso você achar que não é momento, também. Uhum. eu falo sim. Posso acabar Né? os meus para não me envergonhar? Sim, primeiro Deixa Guimarães, separado ela, você. tá bom? Com todo prazer deste mundo. Bem, agora então é o Alumbramentos. Esse Alumbramentos é que ganhou como é que chama? Jabuti, O Jabuti. É. Jabuti. Eu vou ler um poema que se chama Canção para uma Camisa Branca. A camisa, subtraída ao varal, abre um furo na roupa branca estirada. Ali, quem sabe, à noite, a lua devasse com seu holofote as dolorosas cortinas da ausência. Enquanto isso, meus cabelos crescem como campos de milho, só para colher teu espantalho. Enquanto isso, exploro com as mãos o grosso tronco da árvore para abraçar nele o teu torso nu. Vou para frente? Vamos. Agora uma coisa que se chama Triunfo da Vida. Eu dediquei ao Akira, a memória do Akira Osakage, meu queridíssimo amigo. E é assim: o fósforo das estrelas acende rápido à noite. Quente é o aroma do jasmim convocando o cio. Há gemidos no canavial, tal qual corpos que se estorcem, arrepiados da lâmina das palhas, veludo áspero de taturanas. Em outro lugar do mundo, no mesmo silêncio noturno, a toada do mar reza seu salmo. Crisântimos se despenteiam, girassóis sem norte perseguem a lua, lírios brotam em sigilo da neblina. Fosse dia, malhava o seu ferro na atmosfera a araponga. Preparava a redilhada mantilha a era. Cada qual a seu modo. Todos burlamos o desconforme da morte. É, esse poema me desperta dois comentários. Primeiro, é como a morte ela move algo nos poetas que produz alguns dos poemas mais bonitos já feitos, né? Assim, ela mexe com forças muito
profundas e que atravessam a linguagem, né? Ou são atravessadas pela linguagem, não sei, e que saem coisas assim, né? Como esse poema tão bonito. E, e, e outra coisa que eu ia falar, eu esqueci, mas era uma outra coisa. Eu fui me aprofundando nesse comentário aqui e acabei me perdendo desse outro, mas era um outro comentário sobre esse teu poema também. Ah, sim, lembrei. É a questão da sintaxe, né? Como a elaboração da sintaxe, essa dança, né, que é possível com a sintaxe, ela transforma poemas, assim, ela faz os poemas ficarem. E é uma coisa que a gente vê na produção contemporânea, numa parte da produção contemporânea, inclusive, às vezes muito posta em evidência, que se perdeu. A gente não tem esse tesão na sintaxe de fazer com que a frase ela vá, finja que vá, mas volte, de repente, não, agora ela finge que vai para a esquerda e vai para a direita, De repente escorrega. isso é muito bonito. Esse poema assim, foi o que Com certeza. me Muito trouxe obrigada. assim, foi muito bom, né? Esse e os outros, mas esse agora, cada um E, está e, me, despertando e, aqui uma coisa, né? Uhum. e me comove muito esse poema, demais, Ele é demais. forte, ele é forte. Terceiro poema, então, qual é o terceiro? Sim, esse daqui chama-se simplesmente poema. O ondular do mar, crina arisca de versos, galopa na areia imóvel desta página. Dos cascos e redemoinhos do acaso, faço argolas de Iemanjá, pulseiras com que ela dança, acatando o rito dos náufragos. Nesse ritmo, eu mesma me afogo na gramática deslizante dessas águas, como se emergisse para o hino hipnótico, onde as ondas sussurram vocábulos em tom de sonda. Mimosos cavalos marinhos escavam, sem patas, a massa lendária deste papel. E flores aquosas, arabescos de espuma, calêndulas e até peixes sobem à tona apenas para comprovar o milagre da escrita. Hum, Que lindo. beleza. Pois é, você vê que falar agora um poema de Flor Bela, depois dessas três pérolas, ou dessas três pedradas nos céus das nossas certezas, né? É difícil Lindo. estabelecer onde está a força, né? Onde está a força? Não tem decréscimo nenhum, nem para um lado nem para o outro, né? De potência, Eu fico sem, sem, aqui. sem, sem favor nenhum aqui. Eu tô, Eu sei, né? Tô vocês, adorando tudo, nós estamos né? conversando É, intimamente, né? olha, É isso. os comentários aqui, a Érica falou, maravilhoso poema, infelizmente preciso me retirar, ela vai ter que sair. E a Nora, quero este poema. Que lindo. A É, Nora também tinha colocado um poema do Herberto Helder, belíssimo ali também. Mas aí isso para depois. Agora vamos continuar com a sua poesia. Tá bom, querida. só quero mandar um recado para a Érica, que se sair agora vão ser menos 2 pontos na média final, Ah, né? Não tem jeito. tá bom. Beijo, Érica. Obrigado por você ter estado com a gente até agora. Hum. Fique, Érica, fique. Se não puder, né? Agora, esse daqui é danado de ruim, esse poema. Esse é sádico. Eu não sou boa assim. Uhum. Vamos lá. Cachorro quente chama. Uhum. As salsichas fervidas nas barraquinhas da praia se atiçam com a loira que passa, quase nua, e tentam tocá-la, tostada que está do sol, do creme que bonzeia, da areia portada pelo vento marítimo, grudenta como mostarda.
Mas daqui de onde a lobrigo, é o horizonte trazido pelo veleiro que a degola com sua linha de cerol, e a lambuza de ketchup que respinga até no farol. A inépcia do inseto caminhando sobre esta página noturna, patas palmilhando longos decassílabos de dunas, vai roçando as letras enquanto elas dão cabo da moça, toda salpicada da tinta permanente da caneta. Você viu que ruindade? É isso Mas, aí. mas quem disse que poetas são boas pessoas? Poetas não são boas pessoas. Poetas são um perigo. Como, Podem fazer querido? qualquer coisa. São um perigo, Isso é um poetas. perigo. Poetas são um Isso. perigo. Pois é. Então, agora eu vou para o outro, que eu dediquei justamente a Maruse. Acredita, Suzana? Ah, eu fui dizendo, acho que ela não conseguiu entrar, Maruse, viu? É bem, então ela estava sem essa amiga dela que faz esse contato, porque ela não sabe entrar de fato. Ó, a Nora disse que quer enquadrar o seu poema na sala. É o poema de verdade, que ela quer enquadrar e colocar na sala, tá? É uma honra para mim, é uma honra. Obrigada, Nora. Tá, Bem, esse diga. aqui chama-se Nordeste e é dedicado a Maruse. Aro as palavras e encontro nelas terra dura e ressequida por dentro. Algum fosforescente metal de menosprezado apreço, folha batida, auréola fóssil, astro incerto. De que humus me valerei para cantar meu povo? Palavras a couro cru, recém-saídas do estrume, recendendo a bois suados, a ecos de aboio, a capim e a babugem, a trotes largos de luz. São chifres furando o ar, aprisionados, no entanto, às cancelas. Carcará se ativa em voos rasantes por cima da minha cabeça. Leva para o ninho os gravetos de impasse, nenhum biquinho comprar-se. Construir a cova, o cimento desarmado, o brinde da água que não me aguarda, a substância de que perecerei, o erro. Uhum. Beleza. Muito Agora só bem. mais esse, depois pulou belo no pedaço. Cadê ela? Tantaranã. Ok. Bem, esses daqui são do livro de erros, agora. Uhum. Então tem o que se chama de baratas. Evito naftalina nas rimas. Espanto eu mesma minhas próprias baratas. Castanhas, negras, dormentes ou pequenas que seja, ameaço-as com o pé quebrado do meu verso, e me estico, sáfico ou heróico, e por vezes até me alço em suas asas. Desaprendi com Clarice o meu desamor por elas, e só assim pude escapar incólume da histórica lição de Kafka. Afinal, são elas tão singelas e brilhantes, senhoras de muitas garras, dos primitivos o mais vivo dos bichos, irmãs nossas de cada dia neste vasto mundo, e olha que não me chamo Raimundo, elas, ainda assim, se servidas a frio com seu brando recheio de chantilly, estalam nosso apetite por entre os dentes. Baratas não morrem nunca. Dentro da gente, metamorfoseadas, soporosas, perpetuam-se roendo os teus ventres. Baratas, batatas com alma, rima interna devidamente desinfectada. Eu mesma dou risada de mim. Beleza. Muito bom.
E aí, Aí eu vou terminar com essa mínima da Edna St. Vincent Millay. Eu gosto muito dela, e aí eu converso muito com ela em alguns momentos dos meus poemas, sobretudo nesse livro, que é o livro de erros. uhum, Então, chama-se Mínima, de Edna St. Vincent Millay. Chame-me Vincent. Edna é insuportável. Nancy Boyd pode ser uma alternativa, mas apenas para a minha dramaturgia. De tantas, talvez eu caiba ainda no nome original. No entanto, sou tímida, frágil só de aspecto, e um tanto etérea. Posso até voar. Magra, mignon, mimosa, faço-me antimusa, embora tenha olhos verdes transparentes, voluptuosos cabelos vermelhos, curtos ou alongados. Falta-me tempo para embelezamentos. Sou e não sou o que vem. Investigo o feminino e o masculino. Minha vela queima dos dois lados. Defendo o saco e Vanzetti. Choro o massacre de Lídice. Compadeço-me dos mortos. Deploro a guerra. Ativista, sarcástica, belicosa e doce. Um incômodo. Eliot e Pound me queriam de escanteio, mas quase me casei com Wilson, o Edmundo. Pulitzer fez crescer gente à minha roda, mas nem isso me confundiu, meu único Eugene, nem mesmo quando colhi com Dillon as flores do mal. Por um instante, Paris ficou entre nós, mas Top na roça me chamou de volta. Não me tratem com condescendência. Se sou assim, é porque quero. Ter diverso, desconcerto, desconfio. Surpreendo, colho o fico dos abrolhos. Trato a morte de frente, indiferente. Me atrevo sempre. De flor bela da América me chamam Sena. E reverência é o que me rege. É bom não crer muito no que escrevo. Sou um feixe de impasses interpessoais e nada confesso, jamais. Prestidigito exasperadamente, mas com paixão. Faço-me ventríloca na pronúncia e notem, desafiando os tempos, tornei-me popular. Virei até modelito da New American Woman. Ah, se ela soubesse. A gente quebra o pescoço só para preservar o espírito individual, para poder gozar o instante. O melhor do poema é o ritmo e a música. Ouçam-me dizê-lo. Shakespeare me acena de um lado e a ânsia de ser tudo introduz ali o caos. Ainda bem. Viro quase existencialista, pianista. Choro a morte das amigas e da minha mãe. Adoro as irmãs. Sou recalcitrante, agnóstica tenaz, urbana e desértica. No entanto, amo tudo quanto existe e até a sinistra dor que me aflige e me tira do sério. A infância é o reino onde todos permanecem, até mesmo eu. Podem me procurar por lá. maravilha, que belo, que beleza. Uma espécie de mini biografia dela. Eu tenho a impressão que o Nuno. Ah, não, achei que ele tinha congelado, não. Não, acho que deu uma congelada aqui, sim. É, deu sim. O, vamos então. A Flor A gente, Bela? infelizmente, daqui a pouco está indo para o final, né? E eu tenho É, ainda. Eu tinha umas 10 perguntas para fazer, vai dar para fazer uma só mais. tem que fazer um segundo É, programa com ela. tem, não, não cabe. Então, não cabe tudo né, Ah, é muita entre uma hora e coisa. meia e 2 horas, né? Mas então vamos ao poema da Flor Bela, só para atender a nossa Sim, querida sim, A sim. Clélia. Clélia, E vamos aí, e atender a aí depois eu Clélia. tenho mais uma pergunta que eu queria te fazer antes Uma pergunta. das 10, eu vou ter que escolher uma aqui. Ah, eu queria.
Cadê? Eu vou ler um livro do Charnec. Ah, pardon. Eu vou ler um soneto do Charnec em flor. Se chama Volúpia. No divino impudor da mocidade, nesse êxtase pagão que vence a sorte, num frêmito vibrante de ansiedade, dou-te o meu corpo prometido à morte. A sombra entre a mentira e a verdade. A nuvem que arrastou o vento norte, meu corpo. Trago nele um vinho forte, meus beijos de volúpia e de maldade. Trago dálias vermelhas no regaço. São os dedos do sol quando te abraço, cravados no teu peito como lanças. E do meu corpo, os leves arabescos vão te envolvendo em círculos dantescos, felinamente, em voluptuosas danças. Que tal? É demais? Olha, Ah, que é demais. beleza! Não, Maravilha. o curioso é que, assim, os poetas da mão forte, né, conseguem extrair de rimas absolutamente banais, como norte e Bocozinhas? forte. É? É uma rima banal, mas acontece que faz todo sentido aí, ganha uma, né, extrai um brilho dessas rimas que são simplérrimas, mas no sentido que elas, né, que nelas é consignado no poema, assim, fica maravilhoso. A aparente banalidade desaparece, Desaparece só, completamente. só, só aflora a força do poema, né? Isso é maravilhoso. Incrível. E tem um Mas, poema, Nuno, que ela fez quando ela se uhum, separou desse segundo marido dela, cujas cartas de amor eu, uhum, eu publiquei, que é um poema uhum, terrível, porque enquanto eles viviam juntos, uhum. eu preciso, dá tempo de eu contar uma historinha só dela? Dá. Que é o seguinte, ela vivia com ele, mas consta que ele fosse muito estúpido com ela e tal. E um dia que ele saiu mal-humorado de casa, ela pensou que fosse fazer um agrado para ele, fazer o prato de que ele gostava, que era um prato que se chama ovos esfalfados, com ervilha e tal. E ela tinha livros de receita que ela escrevia, as receitas. Então ela botou uma mesa lindíssima com uma toalha bordada por ela, que ela tinha bordado quando ela esperava ele voltar para casa. Ela bordava essa toalha e botou uma mesa linda com flores, patati patatá. E ele chegou, levou aquela surpresa, não disse nada, sentou-se à mesa e foi experimentar o tal dos ovos esfalfados. E aí ele não gostou. Sabe o que ele fez? Ele puxou a mesa, puxou a toalha de mesa com tudo, poft, jogou tudo no chão, quebrou tudo. E ela, você sabe o que ela fez? Ela levantou-se, foi até a entrada da casa, onde tinha lá o pendurador das coisas. Ela catou o chapéu dela, o mantô, a bolsa e foi embora e nunca mais voltou. Ela deixou tudo que ela tinha, tanto que ele ficou com todo o espólio dela. Ela nunca mais foi buscar nada. Ela só o viu quando foi se separar dele, ainda um divórcio litigioso. E aí ela deu para ele de presente nesse dia um poema que ela fez para ele. É esse poema que eu queria ler, posso? Pode, Maravilha. claro. Esse poema é uma Depois coisa dessa assim história. incrível, porque eu descobri que ela fez tudo por causa das cartas. Esse poema estava no meio das cartas, sabe? Uhum. Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Apareça, por favor. Hum, que história, hein? Aparecerá. É A uma gente história Aparecerá. sabe incrível. muito pouco sobre ela. Eu conheci essa história, mas não com esses detalhes todos, assim. Nossa. Você trouxe a história com mais detalhes. Eu sabia
da briga do jantar e da saída dela de não mais voltar, né? Assim, com a roupa no corpo. Exatamente, Mas exatamente. não, Ai, meu Deus, agora falem ganhou vocês enquanto eu fico tintas, procurando aqui. ganhou tintas assim mais dramáticas, né? Porque a vida está nos detalhes, né? São esses pequenos detalhes aí que dão a importância de cada. Aliás, aquilo lá atrás é uma foto dela, né? Tem uma foto dela ali na sua parede, não? Tem uma foto verdadeira mesmo. Quer ver? É, Eu consegui lá em Matozinhos. aham, Você está vendo? é, Isso isso. quando, em 73, portanto. Essas duas fotos eu consegui lá. Você enxerga Legal. bem? Pois é. Uhum. Dá para Mais ou ver, dá menos. para ver, Dá dá para para ver, ver. dá para É, ver. dá para ver. É. Isso aqui é no Jardim de Évora, onde está hoje em dia a estátua dela. Ai, meu Deus, eu estou perdida em tanta flor bela aqui que eu tô. Olha, Como vou é ver que é se. o nome do poema, você sabe? O Olha, Caleidoscópio. Aham. querido, Qual é a editora? Qual é a é todo editora? ilustrado, querido. Hã? Qual é a Qual é a editora? editora? A editora da Universidade de Évora. Ah, tá. E só tem em Portugal, essa que é a questão. Oh, meu Não, Deus, deixa eu ver se eu acho aqui ele. eu tenho uns amigos lá, vou fazer essa encomenda. Pois é, eu só consigo, porque ele é pesado, pesa 2,8 kg. Para você trazer um bicho desse, é uma Não, mão de mas tem obra, um, sabe? não, Preço mas da passagem. eu tenho eu tenho um amigo que ele vem uma vez por mês ao Brasil. Aí na próxima viagem já sabe que vai trazer, já vou mandar encomenda. Ah, pronto. Já 691, tá aqui o poema. Vai Meu lá. Deus, 691. Agora, o mais importante é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam isso aqui, por favor. Dá para ver? Hum, Ah, não para ler, mas dá para ver que tem um Não, é bilhete, não, um alguma manuscrito. É. coisa, um manuscrito, né? Se você chegar mais para cá um pouquinho, dá para ver melhor. É, Não é um manuscrito, meus queridos, é, não, um, é uma não, história. vem para o outro lado, anda para o Vem lado, para o que aí Onde outro que você eu não está lado. vendo. boto? Ah, Assim? É. mais em cima, Ah, sim, assim. isso. É uma Assim. Isso. promissória de Nota. uma Ah, firma do irmão dele, onde ele trabalhou quando vivia com a Flor Bela. E ela pegava hum, tudo quanto era papel para escrever os poemas, porque o papel era difícil, né? Então, no hum. verso Da promissória. branco, Uhum, desta promissória em branco, ela escreve este poema. E está aqui, tá aqui original também, tá vendo? No verso. uhum, Então, estava no meio das cartas dela para ele. E o poema é assim: apareça, poema, pelo amor de Deus. Não, quando a gente. Parece que ela está fazendo de propósito comigo, a Flovela. Está brava comigo, não sei por quê. nós só falamos bem dela até agora. Pois é, É. ela está fazendo isso comigo. Bem, eu vou ler o original. Não me escapa, não, mocinha. Ah, peraí, está aqui. So Achou? sorry. Achei. Pula lá. Pronto. Chama-se Supremo Orgulho. Vejam vocês. Quanta mulher no teu passado, quanta. Tanta sombra em redor. Mas que me importa? Se delas veio o sonho que conforta, a sua vinda foi 3 vezes santa. Ervas do chão que a mão de Deus levanta, folhas murchas de rojo a tua porta. Quando eu for uma pobre coisa morta, quanta mulher ainda, quanta, quanta. Mas eu sou amanhã, apago estrelas, as de ver-me, beijar-me em todas elas,
mesmo na boca da que for mais linda. E quando a derradeira enfim vier, nesse corpo vibrante de mulher, será o meu que hás de encontrar ainda. Isso é uma praga que ela achou É, colega. exatamente. É. E que pegou, viu? Porque ele ficou colecionando as matérias sobre a Flor Bela. Ele abriu uma firma que funcionava colecionando para as pessoas que queriam os textos que saíam nos jornais. Ele colecionou a Flor Bela desde sempre, até o fim da morte, até quando ele morreu. É E eu mesmo. tenho Olha, essa A, documentação a, toda. a praga pegou, inclusive, Eu né? estou dizendo, A pegou, praga pegou, pegou. menino. É, Acredita? ai, Maria Lúcia, um dia eu quero que você venha numa janela literária falar sobre da Flor Bela. esse, esse, Bom, esse teu livro da Flor Bela, Ah, com prazer. livrão. É um Vamos, catatal. mas vamos fazer isso? Aí eu eu vou queria, falar. eu Aham. queria fazer mais uma pergunta, assim, porque assim, não sei se a minha observação procede. Me parece, no geral, e no seu caso, Maria Lúcia, de modo me soa bastante concreto, o fato de que os diversos livros que vão se sucedendo, eles vão sofrendo alterações na textura da escrita, na temática, no olhar e tal, de modo que eles acabam perfazendo uma espécie de narrativa quando vistos em conjunto, né? Existe aí uma narrativa. Como é que você descreveria essa narrativa que o conjunto dos seus livros de poemas perfazem, né? E depois disso, fale os três poemas derradeiros aqui deste concerto, que será uma pena, né? Mas temos que encerrar daqui a pouco. Sim, sim. É, eu acho que assim, minhas leituras vão mudando ao longo do tempo. Uhum. Um poeta me chama para outro, e 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 para outro. E eu vou indo assim na conversa deles e, e me deixo ser possuída por eles. Na verdade, eu é que os possuo, porque eu modifico tudo o que eu estou lendo. Mas existe ali uma troca amorosa muito forte. E eu acho Uhum. que é em virtude das leituras que eu faço. À medida que eu vou lendo e aquilo vai me entrando de alguma maneira, eu tenho vontade de pensar aquilo que eu vi não sei aonde, sabe? São estímulos que eles me oferecem. Eu estou sempre conversando com um poeta, estou sempre conversando, o tempo inteiro, com poetas, o tempo inteiro. Quer dizer, poetas mortos, coitadinhos, que eu me dou mais com eles hoje em dia, assim. Estou mais recolhida. É, é, assim, tem poetas que a gente sente uma liga maior aqui na conversa, né? Assim, no papo, a gente sente mais naquele clima de mesa de bar, né? Da gente estar trocando ideia e tal. Essa história de conversar com poetas mortos, eu tenho uma história para contar, mas não dá tempo. Então, num outro momento, numa outra circunstância, eu vou contar essa história para você. Sim, querido. Mas então, fale aí os três poemas para a gente. Nós, infelizmente, estamos realmente chegando no final, né? E, mas queremos encerrar ouvindo mais três lindos poemas que você vai falar para a gente agora. Tá bom. Eu vou só ler um para vocês, Uhum. que agora me apareceu quando eu fui falar isso, que é assim, chama-se maçã. Maçã. A maçã na mesa, pomo da discórdia. Abuso da minha inteligência porque quero conhecê-la com dentes, escavá-la até longínqua estrela. Saliva a saliva, procurar-lhe nomes. No afunilado umbigo, aprofundar a língua. A presença hierática pede respeito, mas profano-a. Tenho de escolher entre ser boa ou má.
quebrar a dormência, que não para a bela adormecida eu fui nascida. Ouso, caio, começo de novo o mundo, exilo da fruta o sabor do amor celeste, sou, por fim, mortal. Debaixo da macieira, ó dourada mediocridade, a sombra saboreio da vida ufana. Não aguardo com Arthur que os cavaleiros me livrem do jugo estranho, e nem vou a pé com Merlin aprender mágica no pomar. Quero conhecer o mal e suas ramas. Lindo! Beleza! Gente, muito obrigada, vocês são demais, adorei estar com vocês assim, nesse papo gostoso, tão simpático. É, você pode ler aquele poema do gato? São vários que você tem. Só para terminar, eu tinha esquecido, viu? Não, eu sei que está na hora. Mas quantos gatos você já tem aí? Ainda tem? Ah, aqui em casa eu já tive 150. Agora eu só tenho 20, que são da mesma gata. Não. Você Todos eles. sabia disso? É a famosa pelos gatos. É, 150 gatos, meu Deus. Gatos. Eu cheguei a ter 150. Eu tinha uma bolsa do CNPq que era só Né? para comprar Só para ração por gatos. 150. 150, haja Palavra de ração. honra. Eu não tinha dinheiro. Eu vou te ler. Eu tentei três gatos. Eu vou ler aquele que é Pode gatos. ser. Ah, Pode que eu ser. dediquei. Ah, não. Esse daqui não. É outro gato. Peraí, peraí, peraí. Pode ser o da 47. Como, Tá. filha? Isso do livro de auras tem três Tem, aqui mesmo. tem. Eu vou ler o da página 18. 18, maravilha. O gato. Uma palavra para o gato. Ágil. Também unha, preguiça, pupila. O resto é o que ele, entre uma e outra delas, preenche de charme delgado, enigmático. Adoraria poder nele apalpar o pelo e saber de que abstração é feito. Mas, felino, ele se enrosca incisivo no vão do meu pensamento e dependura-se em telepática acrobacia nas suas prerrogativas. Só me permite escrevê-lo a contrapelo. São assim mesmo eles, né? Danadinho. Muito legal. Eu Olha, também sou gateira, mas obrigado. não chego a ter 150. Mas Olha quando só, a Lúcia Helena, olha, Lúcia Helena é uma a poeta deitada com o gato na cabeça, tá vendo? Dois gatos tem Ah, aqui. Olha fantástico. só, Lu, aqui, ó, você olha, você vai ver na nossa plateia, tem uma moça bonita, cabelo ruivo, de óculos, deitada, o gato está atrás dela e tem mais um aqui. eu não consigo ver nada disso. Tá aqui, assim, Lúcia Helena, tá o nomezinho dela ali. Sim. Viu? Bom saber, então, é gateira que nem nós. Tá, tá aqui. E, e aí, vamos ter que terminar, né, Nuno? Infelizmente, né? O papo está Infelizmente. ótimo. Vocês sabem que a Suzana sabe que eu adoro uma prosa, quando a prosa vai ficando boa, dá vontade de E a continuar e gente tal, mas fica que realmente tem é, horário para terminar aqui, uma Claro. E a pena. gente fica embalado, né? mas Quer dizer uma coisa, quer dizer outra. É um fuá. é Eu isso, sei um como é. assunto vai puxando outra coisa, já mil coisas atravessaram aqui no meu pensamento, mas Nuno, enfim, a gente ainda muito vai, ainda obrigado. vai, ainda vamos convocar assim, concerto sem fim. Tragam vinho, umas taças e vamos falando poemas até Genial! o último que sair fecha a porta, tá? Maravilha! Vai ser o concerto sem fim. Quer falar É, alguma coisa para se despedir, Nuno? eu não queria agradecer a Maria Lúcia por essa noite tão incrível, assim. Eu já era fã dos poemas, agora fiquei fã da pessoa. E, Ah, que e, simpatia. assim, espero que se você quando vier ao Rio, por favor,
me avise, vamos nos encontrar pessoalmente, né? Claro Eu, que quando sim, for com ao o maior prazer. Nordeste, vou tentar passar pelo Sergipe aí, não sei a sua cidade, mas vou Também fazer você me alguma avisa, força. não, Aracaju, mas você me É. liga Ah, e a gente Aracaju se encontra, mesmo? sim? Sim, sim. Então tá bom, vira e mexe, eu vou ao Nordeste, então é uma Pois. terra que eu adoro, eu sou apaixonado pelo Nordeste, Ah, assim, eu também sou. desde Maravilha. criança, tem uma ligação metafísica com o Nordeste desde criança. Eu sou carioca aqui, nasci no Rio, Hum. na Zona Oeste, Jacarepaguá, né? Enfim, Sim. morei lá a infância inteira, mas desde criança eu tenho esse interesse pelo Nordeste. Então farei-lhe uma visita em algum momento. Obrigado, Maria Lúcia, por tudo. Um Ah, Obrigada a beijo. você, querido, de Prazer. maravilha. ter sido tão generoso comigo e desse conversei que nós Poxa, tivemos, nada. que foi. Fiquei sabendo tanta coisa que eu não sabia. Muito obrigada, querido. Muito Maravilha. obrigada. E Você. você também, Suzaninha Líndrica. Obrigada, Obrigada, meu viu? bem. Obrigada muitas vezes por estar aqui conosco, né? E dividindo sua poesia maravilhosa e, né, densa, ao mesmo tempo tem uma leveza, né? Enfim, falamos bastante sobre ela aqui, mas não o suficiente. Em algum momento você volta, viu? Ah, com todo prazer, minha E, linda. tá, E e fico eu muito devo. agradecida a você também por ter me dado esse privilégio de O privilégio participar foi nosso, de uma total. conversa assim tão interessante para mim. Eu adoro fazer isso, eu adoraria fazer sempre, a vida inteira, uma coisa assim. E É Conversar uma sobre coisa poesia. importante, É, só uma interrupçãozinha para dizer uma coisa que é importante. O concerto ele não acaba aqui. O concerto ele fica ele fica no na YouTube. página do Instituto Estação das Letras no YouTube e na página da revista Malas Margens também no YouTube. Então isso fica Como um documento para para o nós. futuro. É um documento É um importante documento, viu, Maria maravilha. Lúcia? onde, Vou onde as dizer Deixa para as pessoas minhas ver. vão. amigas, para os meus amigos. Vou fazer isso. Maravilha. E já Muito que Eu você. preciso, obrigada. eu preciso perguntar o nome do poema, gente, porque eu realmente quero aquele poema que fala de Iemanjá, que tem Iemanjá no Chama meio. poema, filha. Chama poema. Chama É poema. dedicado a Antônio Cândido. Está no livro em Alumbramentos. Acho que está Ah, vou na anotar página aqui. 112, querida. Obrigada, Obrigada. Como você se chama? Nora. Nora. Ah, você é Nora. Muito prazer, Nora. É, muito prazer, aliás. Estava escondida sob um número. É. Escondida sob o número. Ela é a poesia dela também. Ah, pois. Eu vou conhecer sua poesia também, querida. Imagina. Viu? A Nora é multitalentosa, ela é poeta, pintora, música, Não, pintora toca violoncelo como Violoncelo, que toca violoncelo como maravilha. pouca gente. Ela é solista da Da Força Petrobras, né, Petrobras Nora? Sinfônica, Que maravilha. maravilha, Isso, Nora. Além de é tudo, uma música artista, também. Atriz, uma artista diretora, impressionante, Que Ai, graça. bonita com compositora. luta vermelha. maestrina. E tão Ah, novinha, né? Ela me parece tão novinha. é. Não, Acabou de gente, tem fazer 52. 17. Uma Gente, gracinha. Gente. vamos nos despedir. Eu devo aparecer entre esse metade do ano e o outro em Aracaju, tá? Eu estou me Então, prometendo e prometendo aos meus amigos daí e a gente vai encontrar, viu? Se sem eu sombra de quiser. dúvida, Aí eu querida. aviso o Nuno, se ele quiser, ele vem na mala, o carro Isso. dele. Vou embarcar junto. Vamos, meu querido. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada Obrigada pelo a prazer imenso que todos. vocês me deram. Obrigada a todos que nos acompanharam, tá? E até o próximo concerto nosso, que vai acontecer. Que dia mesmo, Nuno? Nuno tem o calendário. Você Eu veja, tenho aqui, vamos lá, não vou abrir o calendário aqui agora. abre Vai para ser o no dia pessoal voltar. 28, no dia 28 de vinte e agosto. oito de agosto, tá? É, Tá aí já, pertinho, né? 28 de perfeito. agosto é daqui um. Não. Já tá daqui a Ah, 28 dias. Exatamente. É, Tá bom? tá exatamente. bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada a Beijo, vocês, beijo meninas. grande. Beijo Beijo grande a grande todos para Muito todos. vocês. Boa obrigada. sexta-feira, bom fim de semana. Obrigada para o pessoal. Obrigada para vocês Maria também. Lúcia,
Beijo grande aí. Quando encontrar meus amigos, dá um beijo enorme. Eu tenho saudade de Aracaju sempre. Tá? Tchau. Tchau, querido. Até logo. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Beijão. Tchau. Até Até. mais. Obrigada. Ai, ai. A gente vai. Eu acho que ela aqui.